Olá, meus irmãos. Esse vídeo de hoje vai tratar de um assunto muito sensível nos dias atuais, que é o fundamentalismo. Eu quis pegar esse tema porque dentro da própria Igreja Católica existe essa corrente fundamentalista. São aquelas pessoas que não aceitam os ensinamentos da igreja, escolhem o que aceitar dentro da igreja, quem aceitar dentro da igreja. E é óbvio que na matéria de Dom Estevão Bittencourt, que ele publicou na Pergunta e Responderemos 368 de 1993, ele vai tratar disso de uma forma mais ampla, falando das seitas protestantes, um pouco dos muçulmanos e judeus, o fundamentalismo como algo atrelado a determinada escritura que é interpretada ao pé da letra, né? Que se torna até muitas vezes agressiva aos demais. Então, a minha intenção aqui é trazer esse contexto para a nossa igreja, que é o que nos interessa, a defesa da nossa igreja, da nossa fé. Dom Estevão dá uma aula aqui na Pergunta e Responderemos. Então, eu quero começar já pedindo a intercessão do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar dizendo que, na verdade, a gente não faz nada sem o Espírito. A igreja vive pelo Espírito, né? O Espírito nos conduz e nos leva, e ele que informa a igreja. Essa é a fé cristã católica, mas é baseada em quê? É baseada a uma ideia de poder sobre a terra? Ou é baseada no que o próprio Cristo falou? Então, primeiro, para você entender a Igreja Católica, você tem que entender o que Cristo quis dizer. Aqui em João 16:12, a gente pega aqui, quando Cristo já estava para ser julgado, né? E que já estava para vir o príncipe desse mundo, um pouquinho antes, ele diz assim, olha, tenho ainda muito que vos dizer. Quando Jesus diz, tenho muito o que vos dizer, não quer dizer que ele vai deixar de dizer, quer dizer que ele quer dizer. Mas não da maneira como nós estávamos acostumados a vê-lo dizer entre os apóstolos, mas através do seu Santo Espírito. Por isso ele diz, agora não podeis suportar. Por que não podeis suportar? Porque era a igreja primitiva. Era a igreja que ainda ia evoluir em termos de conceitos, em termos de combate a heresias, que já surgiram desde aquela época. Os ensinamentos da igreja foram vontade do próprio Cristo, porque ele diz assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, quem é verdade? Ele. Quando vier o Espírito Santo, Espírito do Pai, que me ungiu, o Cristo, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Gente, presta atenção, essa é a missão da igreja. Se você pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, o número 688, ele vai dizer, o Espírito da verdade que nos desvenda Cristo não fala de si mesmo. Eu estou, gente, nos artigos de fé, sabe o credo? Creio em Deus Pai, o Catecismo vai pegando um por um e vai nos explicando. Então, o apagamento de Cristo, que não fala por si mesmo, fala pelo seu Espírito, esse apagamento de Cristo explica porque o mundo não pode acolhê-lo, porque não vê nem o conhece. É exatamente o movimento contrário do cristão. O cristão é aquele que traz Cristo para a terra diariamente com os sacramentos, né? E os fundamentalistas são aqueles que expulsam a ação do Espírito Santo. A verdade é essa. Eles brecam a ação, o Espírito Santo age até aqui, ó, tá aqui na Bíblia. Daqui em diante não passa. Toda palavra tem que ser lida ao pé da letra. Então, isso é expulsar Cristo. Por isso vira uma seita. Por isso vira um fundamentalismo da cabeça de um homem que não foi Cristo. Surge uma ideia e os outros começam a seguir essa ideia como sendo verdadeira. Então, assim como também o mundo não acolhe Cristo, também não vai nos acolher, né? A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Por quê? Porque nas escrituras, ele inspirou a igreja.
na tradição da qual os pais da igreja são testemunhas sempre atuais, no magistério ao qual ela assiste, né? Ao qual ele assiste, o Espírito Santo assiste a igreja, no magistério, nos ensinamentos, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras e símbolos, na qual o Espírito coloca em comunhão com Cristo, na oração, na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada, nos sinais da vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ela manifesta sua santidade e continua sua obra de salvação. Jesus é Cristo, que quer dizer ungido, porque o Espírito é a unção dele. E tudo que advém a partir da encarnação decorre dessa plenitude. Então é por isso que Cristo deu a Pedro as chaves do céu, que ligares na terra será ligado no céu, que desligares da terra será desligado do céu. Porque ele tem esse poder através de quem? Dele mesmo? Homem, falho, pecador, não, através do Espírito, que o assiste. Essa é a fé que Cristo quis nos ensinar em João 16:12. Então, o fundamentalismo, a gente vai começar a falar um pouco aqui, ele diz assim, olha, o fenômeno dos novos movimentos religiosos preocupa a sociedade ocidental, porque não raro explora a credulidade popular e tem acarretado problemas diversos. Ele não é uma atitude exclusivamente protestante norte-americana, porque atualmente, vai dizer no Estevão, existem fundamentalistas católicos. Ele surgiu originalmente em meados do século XIX, nos Estados Unidos da América, né, no chamado Bible Belt, né, e que se chama Cinturão da Bíblia, frente ao pensamento científico, ou seja, combatendo o pensamento científico, que a Igreja Católica não combate, ela é aliada desse pensamento, desde que feito dentro dos padrões de ética, né, frente ao pensamento liberal, que põe em xeque valores fundamentais do cristianismo, frente às ciências históricas, ou seja, radicalizando contra todo mundo que eles achavam que estava atacando a Bíblia, né? O ambiente de origem dessa corrente eram pequenas cidades da zona rural, né, dos Estados Unidos. O núcleo hardcore de sua doutrina foi formulado nos famosos 5 Points da Niagara Bible. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, pesquisem, porque eu prefiro pegar o ponto, direto no ponto em que Dom Estevão começa a falar do fundamentalismo hoje. Eu prefiro pular essa parte histórica que não vai nos interessar tanto. O fenômeno fundamentalista admite vários matizes, como quer que seja. Em nossos dias não existe um movimento fundamentalista, né, intitulado, mas estão presentes em certos grupos religiosos, né, um estilo e uma concepção de vida fundamentalista. Embora o fundamentalismo tenha sido berçado pelo protestantismo, ele integra hoje diversos grupos de nomes variados. Está se tornando também uma força política que invade outros setores da vida da sociedade contemporânea. Quem não conhece um fundamentalista político, né? A gente conhece. Na política norte-americana, ele inclusive influencia eleições. No Irã e no Iraque, sabe-se que existe uma maioria de população muçulmana fundamentalista. Na Argélia, o Partido dos Fundamentalistas Islâmicos... Deixa passar o nosso irmão vendendo gás. Vai, irmão, vai com Deus. Na França, o fundamentalismo muçulmano está suscitando graves problemas sociais, educativos e políticos. A difusão de novos movimentos religiosos na América Latina é em boa parte devida à atuação dos fundamentalistas. Ou seja, aqui a gente vê uma corrosividade, né, do fundamentalismo, que é totalmente diferente dessa docilidade da aceitação da palavra do Cristo Salvador, de Deus na Terra, né? Então é um contraponto muito claro que a gente vê do cristão que deve ser obediente. E aí vocês vão ver que isso não se opõe ao cristão tradicional conservador. Existe uma distinção nisso, Dom Estevão faz isso, tá? Em suma, a ficha de identidade do fundamentalista de nossos dias poderia compreender os seguintes traços, tá? Na política, conservador. Na religião, tradicionalista e integrista, contrário ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, intolerante, em outras palavras, ele sempre foi mais educado que eu. Em moral, intransigente e rígido, né? É aquele excesso, aquele excesso de, né? Tudo é pecado, tudo é não sei o quê.
Eu não achar o meio termo, a rigidez, né? Fanatismo. Na sociedade intolerante e legalista, né? Ele é aquele puro, imaculado, e os outros são todos impuros. Mais ou menos isso que é ser o intolerante legalista, né? Eu sigo exatamente como Cristo falou, não sei o quê. A igreja nem ensinou nada, ele já está interpretando tudo aquilo contra os outros e sempre a favor dele. Porque para mim, fundamentalismo tem essa vertente. Dom Estevão não falou isso. Eu aqui lendo me toquei disso. É sempre uma ação que me beneficia enquanto ser humano, né? Eu tenho um alcance muito maior que os outros são todos perdidos e eu sou o rei ou a rainha da verdade. Esse é o modo de pensar tendente ao anti-intelectualismo e anti-progressismo. Hoje isso mudou um pouquinho, tá? Hoje em dia essa cultura intelectual também está muito enraizada no fundamentalismo. Mas Dom Estevão está aqui há uma década atrás, praticamente. Frente à história, pessimista quanto ao presente e portador de expectativas sinistras para o futuro. Essa análise, aí vai fazer o parênteses, não significa que todo indivíduo conservador, amigo da tradição, fiel às leis, firme em matéria de moral, seja fundamentalista. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que esse fundamentalista associa em si as notas atrás essenciadas numa atitude pessimista, obcecada e fanática, né? Obsessão por aquilo. E se ele não seguir aquilo, ele está condenado, né? Dentre as modalidades do fundamentalismo, uma se destaca por sua projeção nos países latino-americanos, o fundamentalismo bíblico. Né? Normalmente eles têm um chefe espiritual, ele vai dizer aqui Dom Estevão, que todo fundamentalista baseia sua vida sobre um livro de importância capital. Né? Para os judeus é a Torá, para os muçulmanos o Corão e para os cristãos a Bíblia. E outros grupos religiosos, o livro é deixado por um fundador, uma pessoa sábia que sabe interpretar a Bíblia. Então, o livro básico é interpretado ao pé da letra, não se requerem ciências exegéticas, que é o que dá o suporte, a segurança para aquela interpretação, que é a linguística, né, o estudo daquele ambiente em que aquela língua estava sendo desenvolvida, a arqueologia, história e geografia antigas, para contextualizar aquela palavra, que é tão importante, para decifrá-lo corretamente, né? Decifrar esse livro corretamente. O fundamentalista vê em cada palavra, em cada sentença da Bíblia, a palavra e a linguagem de Deus, sem levar em conta o instrumento ou canal humano do qual Deus se tenha servido para comunicar-se aos homens. Ou seja, o que eu falei mesmo, brecação do Espírito Santo. O Espírito Santo não age para te explicar nada. Está explicado para aquele homem, naquele contexto histórico, é o mesmo que eu vivo, está tudo certo. É uma salada de fruta, né? O estudo da personagem do autor humano de um livro sagrado torna-se desnecessário e desprezível. Ele dá o exemplo aqui de estudar Isaías, Jeremias, São João. Quer dizer, estudo daquela personalidade que está ali falando, sim, através do Espírito, mas se torna, assim, desprezível. Não vou ver em que contexto esse homem viveu, como ele é, a pessoa dele. Apenas uma autoridade é reconhecida na interpretação do texto sagrado, a do mestre ou chefe espiritual. E todas as seitas têm a sua, né? A seita, entre aspas, né? A seita católica seria qual? Se fosse chamar catolicismo de seita. A nossa origem, meus irmãos, está na fé dos apóstolos, transmitida pelos apóstolos. Está na própria palavra de Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Porque a Pedro foi concedido em primeiro o Espírito Santo de Deus para auxiliar essa igreja primitiva a caminhar. Então não tem como se chamar a igreja católica de seita. Não tem como dizer, são adoradores disso, adoradores daquilo. Não, tudo está ensinado. Né? O magistério da igreja ensina. Basta você pegar, se você não acredita, esse livro aqui e entender as verdades da fé católica, se você ainda tem alguma dúvida. Tenha-se em vista o que ocorre... Onde é que eu estava? Peraí. Apenas uma autoridade reconhecida, nós já falamos, a Bíblia diz, o mestre assim entende a Bíblia, né? E ali vira uma verdade absoluta. A Bíblia tem seus gêneros literários, narrativas históricas, tradições de família, parábolas, alegorias, profecias, partes apocalípticas. Estes constituem um desafio para o leitor. Tomar todo e qualquer texto ao pé da letra implica, não raro, trair o pensamento do autor sagrado,
pois este teve em mira uma parábola, uma alegoria, e não pode ser entendido literalmente. É exatamente o que usam, você vai pegar aqui, olha, é o que usam para falar de Gênesis, da criação. Os líderes fundamentalistas valem destes exatos textos para rejeitar as teses da ciência, ou seja, por isso que eles vão contra a ciência, como falei antes, sobre a origem do mundo e do homem. Não leva em conta nem o gênero literário, nem a finalidade estritamente religiosa do texto sagrado. E algo também de semelhante acontece em Apocalipse, né? Nem vamos continuar falando que a gente vai entrar aqui em nome de outras religiões, que não é nosso interesse. Nosso interesse é trazer isso para a nossa, aonde os cristãos católicos podem estar sendo fundamentalistas. Os fundamentalistas professam geralmente a tese de que o mundo moderno é regido por Satanás, o príncipe deste mundo. Então, a esses crentes tocaria a tarefa de reconquistar o mundo, arrancando-o das garras de Satanás. De modo geral, a cultura moderna é rejeitada pelo fundamentalismo, que a tem frequentemente na conta de diabólico. O fundamentalista dificilmente admite o diálogo religioso ou a análise objetiva de suas ideias. A verdade está com ele, e somente com ele. Interessa-lhe assim ganhar adeptos por seu modo de pensar, inspirado pela Bíblia, entendido segundo as diretrizes de seu mestre e de sua dominação. Daí também recusa o pluralismo teológico ou exegético. Dom Estevão explica que pluralismo é esse. Por pluralismo entende-se em duas ou mais maneiras de formular as verdades de fé, ressalvada sempre a ortodoxia. Assim, tomismo e molinismo, em questões de graça e livre-arbítrio humano. Tomismo e escotismo, em questões cristológicas. Né? As diversas formas de falar do mesmo assunto que ele está querendo dizer aqui. Deixa eu ver o que é mais interessante temos aqui. Há pouco lugar para levantar dúvidas e questionamentos. Exige antes a certeza absoluta e a convicção de que cada adepto do grupo pertence à elite dos verdadeiros cristãos. Gente, como a gente vê isso hoje na Igreja Católica? Como a gente vê, né? Aqueles que se acham mais cristãos que os outros. Essa aparente segurança não raro esconde o medo. Aí que eu acho interessante a análise que ele faz. Olha, medo da liberdade e do dinamismo, do pensar e do progresso, medo que produz certo esclerosamento e imobilismo, como se estes fossem exigidos pela própria palavra de Deus. Imagina, Deus não nos pede isso, né? Deus faz a igreja crescer ao longo dos anos, é o contrário, né? Vai desenvolvendo a fé. Os fundamentalistas se fortalecem em suas posições rígidas, considerando casos infelizes e desastrosos que no plano da fé e da moral ocorrem entre aqueles cristãos que se dão ao estudo e procuram beneficiar sua fé com os subsídios oferecidos pela ciência e a cultura moderna, ou seja, ao contrário, né? O cristão é aquele que absorve o que é do mundo e transforma isso tudo, traz à luz da fé isso tudo como verdade, né? Dom Estevão que fala. Fidelidade aos valores da fé. O fiel católico é conservador na medida em que se mantém fiel à tradição de 20 séculos, através da qual recebeu a mensagem do Evangelho. Tal fidelidade não vem a ser motivo de vergonha, é de louvor e de estímulo, isso sim. É certo que muitas das tentativas de adaptar o Evangelho ao mundo contemporâneo fracassaram, redundando em erros doutrinários e desvios morais. Também isso não é aceito, né? Essa moleza que é o oposto do fundamentalismo, é isso que ele está dizendo. O fundamentalismo, querendo guardar valores fundamentais da fé, se deixa tomar de pavor pelas expressões doutrinárias do mundo atual e pela ação do demônio, sem saber exatamente o que possa ou não possa ser adaptado ou atualizado, por medo, né? O fundamentalista prefere guardar cegamente as clássicas expressões religiosas do passado, é uma insegurança, na verdade, né? Ora, o cristianismo é, antes de mais, uma mensagem positiva e alvissareira. Professa a verdade do evangelho e somente em função da verdade denuncia o erro. A verdade bem explanada entusiasma e nobilita o homem. Ele possui em si mesmo uma força defensiva. Para dissipar o erro, muitas vezes, basta expor com clareza e firmeza o teor da verdade. Olha, Estevão, que aula que ele nos dá, né? De como ser cristão católico. É certo que em muitos momentos da sua história o cristão tem que refutar erros doutrinários, cultivando a apologética da fé, mas a sua missão é, antes do mais, voltada para a verdade de Cristo. Essa é a verdade que nós vemos na Bíblia e no Catecismo.
né? E não para os erros dos hereges, né? A gente se preocupa menos com os erros dos hereges do que em estudar as verdades, aprofundar as verdades da nossa fé, que é o contrário dos fundamentalistas, né? Que vivem atacando aqueles que eles consideram hereges. O cristianismo reconhece a existência do pecado no mundo, reconhece Satanás e sua ação sedutora, mas não considera o mundo inteiro como presa do demônio. O cristão sabe que Deus amou o mundo a ponto de lhe dar seu Filho único. Sabe igualmente que Satanás é um cão acorrentado, que pode latir fortemente, mas só morde aqueles que chegam perto. Aí ele termina aqui, né? Que o estudo sereno e objetivo não perturba a fé. Disse sabiamente que a pouca ciência afasta de Deus, ao passo que a muita ciência leva a Deus, né? É uma simplicidade não desejada. A gente deve sempre se aprofundar no conhecimento da nossa fé. A gente não deve ser simplório, para até poder dar respostas, né? Das verdades da fé. O estudo realizado dentro do caudal da tradição da Igreja só pode beneficiar. E ele vai dizer que o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, diz o seguinte, que a interpretação da Sagrada Escritura ela deve obedecer determinados critérios de interpretação. Vai dizer que a intenção do autor sagrado, o intérprete da Escritura deve estudar com atenção o que os autores sagrados querem dizer e Deus queria manifestar mediante tais palavras. Que intenção é essa? Gêneros literários. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso levar em conta, entre outras coisas, os gêneros literários, a cultura do autor sagrado. Faz-se mister considerar atentamente os modos de pensar, exprimir-se, narrar que estavam em voga na época do escritor sagrado, e também as expressões que então eram mais habituais ao colóquio ordinário dos homens. A função do espírito, essa que a gente leu, né? A Sagrada Escritura há de ser lida e interpretada seguindo o mesmo espírito pelo qual foi escrita. E, por fim, a Escritura, tradição e fé. Para descobrir o verdadeiro sentido do texto sagrado, é necessário dar muita atenção ao conteúdo e unidade de toda a Escritura, a tradição viva da Igreja e a analogia da fé. Essa analogia da fé é a expressão paulina, né? Em Romanos 12, 6, vocês podem pegar isso. Em suma, diz Dom Estevão, o fundamentalismo se apresenta aos fiéis como um alerta contra tentativas de acomodação e concessões ao secularismo de nossos dias, mas ressente-se de perspectivas unilaterais exageradas que disseminam pânico e certo irracionalismo. É sem dúvida necessário preservar os valores do homo religiosos, sem, porém, esquecer que este também é animal racionale. Né? Vivente racional. Que linda essa explanação de Dom Estevão, como a gente aprende com ele. O homem é religioso, mas é racional. Dom Estevão é aquele que defende fé e razão. São Tomás de Aquino também. E termino com uma frase de Clemente de Alexandria que eu acho muito útil para a gente refletir sobre como o católico deve ser para não se tornar ou não cair, não escorregar no fundamentalismo de outras religiões que a gente vê com muita clareza que tem essas características todas dadas por Dom Estevão aqui. Clemente de Alexandria, um teólogo, filósofo, nascido em 150, né, grego, ele diz assim: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. É por isso que quem obedece à igreja e é humilde para aceitar o que a igreja ensina, jamais vai ser um fundamentalista e vai fazer parte do projeto de Deus da salvação dos homens que estão dentro da igreja e dos que estão fora, através da nossa própria atitude como cristão, que não deixe traços desse fundamentalismo, dessa ignorância, desse medo, dessa insegurança que é suprida pelo ensinamento da igreja e pela presença do Espírito Santo dentro dela. Sejamos bons católicos, demos bons testemunhos da nossa fé. Até mais!